Bom dia, queridos irmãos. Bom dia aos que nos ouvem pela internet. Lutamos batalha que Jesus venceu. É interessante que me chamou a atenção, eu conversava até com o pastor agora há pouco, que esses dias, quando eu entrei aqui à igreja, isso aconteceu do dia, tenho certeza, foi do dia 11 de setembro para cá. E cantava Abrigo no Temporal. Quando cantou isso, eu falei, quando foi domingo passado pelo teu pastor, mas o pastor não pode ficar sabendo de tudo, né? Tem tanta coisa para guardar. Agora, lutamos batalha que Jesus venceu, cantou no domingo passado à noite. Eu cheguei até a fazer um pequeno comentário sobre o culto de domingo. Então, Abrigo no Temporal, e nosso irmão Rails falou exatamente sobre Jesus Cristo, acalma a tempestade, né? Como são bonitos esses hinos, né? Tanta poesia e mais que poesia, conteúdo. Vencemos a batalha que Jesus já venceu, ele já venceu e venceu por nós. O hino quer dizer o seguinte, que essa batalha que nós estamos vivendo agora, ele já venceu essa batalha no passado. Porque a pessoa pode dizer assim, mas Jesus também, Jesus era Jesus, ele venceu, porque ele era Jesus. Agora, eu, coitado de mim, não é isso não. O autor quis dizer o seguinte, que as batalhas que nós enfrentamos, eu enfrentei batalhas difíceis nos últimos dias, vamos enfrentar até o final, isso é verdade. Mas Jesus já venceu essas batalhas por nós, não é isso mesmo, pastor? É isso que ele está querendo dizer. Irmãos, eu não estava para fazer esse discurso aqui, mas eu achei muito importante dizer isso, né? Nós temos sempre ao nosso lado, no temporal, o Senhor Jesus, e vencendo batalhas que ele já venceu por nós. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Quais são os versículos, Elaine? Eu marquei, mas eu agora aqui, mas eu sei. Olha só, quase que eu li Coríntios, está vendo? Efésios 4, de 25, a partir do 25 até o 31, não é? Qual? 32. Isso mesmo. Tem como título Exortações à Santidade. Carta de Paulo aos Efésios. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Queridos, eu vejo nos ensinos do Senhor Jesus, e também nós podemos dizer, em todas as cartas dos apóstolos, 3 temas, 3 assuntos que são recorrentes. Um deles é sobre a riqueza.
que é materializada através do dinheiro. E ainda existe uma outra coisa que também é uma materialização da riqueza, que são as terras. Os irmãos observaram? Qual a razão das guerras terríveis, né, desse flagelo que só tem par algo similar na fome? Guerra e fome. Esses dias eu estou vendo, o míssil vem, arrebenta um edifício e mata. Para que isso? O que está por trás disso? O desejo de poder, o desejo de alcançar a glória através do poder, e para isso as riquezas. As riquezas, né, materializada no dinheiro, na terra. Porque não há nada que mais seguro para os que buscam a riqueza que a terra. Aí o petróleo pode acabar um dia, mas as terras representam para o homem a maior das paixões. Tanto assim que o Senhor Jesus diz de Lucas, Mateus, me parece que o encontro do Senhor Jesus com o jovem de qualidade, ele é contado pelos os três, né? Os sinóticos, né? Parece que são três, alguns estão em Lucas, outros estão em Mateus, mas esses três estão aí. E ele se retirou triste porque estava indo para ver o Vasco vencer, né? Isso não foi isso, né? Ele não era vascaíno, era Flamengo, então não foi isso. Ele saiu triste porque possuía muitas propriedades. Então, um dos temas que o Senhor Jesus sempre focalizou, chamando a nossa atenção, são as riquezas. O outro é o sexo. Eu li ainda em Tim Keller essa semana, que diz que Deus colocou o homem, deu ao sexo um poder muito forte. Isso porque para garantir a continuidade da vida. Mas o pecado entrando no mundo corrompeu o sexo. Algo que é sublime, criado por Deus, o homem corrompeu. E o terceiro assunto recorrente no Senhor Jesus são os nossos relacionamentos. Sobre os dois primeiros, se Deus nos permitir, eu ainda falarei nas minhas falas aqui, em nome do Senhor Jesus, sobre riquezas, o sexo, mas hoje eu quero falar de um terceiro, que é recorrente também nos ensinos do Senhor Jesus, que é a necessidade imprescindível para termos paz, que é o perdão. Riquezas, sexo e perdão. É sobre o perdão que o Senhor há de nos ajudar para entregar esta mensagem que Ele colocou em meu coração, para a edificação minha e a edificação também dos irmãos. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa muito interessante, que é o significado da palavra perdão. A palavra perdão vem de uma palavra latina chamada perdonare. Esse dia um jovem mesmo, casado, mas jovem, ele disse que é bom que eu diga essas coisas, para que... Já teve até um que disse, eu acertei num concurso uma coisa que você falou lá no púlpito. Interessante, né? Eu dou glória a Deus por isso, porque Deus me permitiu de ajudar, né? E continuar ajudando. É isso que dá um sentido na nossa vida. A palavra perdão vem de perdonare. Per é para. Donare deu em português a palavra doar. Saiu o ar, ficou doane, e ficou doare, e saiu o é, ficou doar. Perdão é doar para alguém. Mas é uma doação, é mais que uma doação, é uma entrega total. Perdonare. E é interessante que o radical da palavra perdonare aparece na palavra perder. Você sabia que quem perde, dá? É claro. Se o Anderson for passar no meio da rua e perder 10 reais, e alguém ganhou, ele perdeu, ele deu para aquela pessoa.
Mas onde o perdão se confunde com perder, está exatamente quando existe uma rixa, uma briga. Por exemplo, uma pessoa me deve e ela não tem com que pagar, eu chamo, deixa para lá. Deixa para lá. Não. Eu perdi, não perdi? Ou não perdi? Perder também é doar. Tanto que o Senhor Jesus diz, quem quer ganhar sua vida, mas quem ganhar, não, quem quiser ganhar sua vida vai perder, mas quem perder vai ganhar. Porque no Evangelho do Senhor Jesus, no seu ensino, ganha quem perde. Posto isto, vamos conversar sobre o centro, quer dizer que riqueza, sexo e perdão. E qual é a coisa central do nosso relacionamento? Eu falei, o que eu falei, 3, não é isso? Quais foram? Não, eu quero fazer uma pequena correção aqui. Perdão, tá vendo? Perdão. Sexo, dinheiro, riqueza, sexo e relacionamento. Aí já eu acabei adiantando a coisa. Igual o caso que lá em casa uma vez fizeram uma festa para mim de aniversário e uma menina foi lá e falou para mim, e perdeu a graça, né? Riqueza, sexo e relacionamentos. Todos os problemas humanos, pelo menos, inclusive das guerras também, vai ser outro caso, está no relacionamento. Por exemplo, o Lenilson está aqui hoje? Não está aqui não, né? O Lenilson poderia... Está aí o Lenilson? Não podia deixar de estar, é claro. Lenilson, você convir comigo que a maioria dos problemas que você enfrenta, não é meu, Lenilson? Não vem dos relacionamentos? Não é isso? É por isso que o perdão está no centro dos relacionamentos. Ele é uma coisa recorrente no Senhor Jesus Cristo, mas dentro do contexto dos relacionamentos. Porque o amor também está, é claro, né? Então, uma coisa central é o perdão nos nossos relacionamentos. E por que o perdão é tão necessário? Bem, o perdão foi necessário por causa do pecado, não é isso? Foi o pecado que fez o Senhor Jesus vir aqui e morrer para nos perdoar, né? No sepultamento da minha sobrinha, duas coisas me marcaram muito. Foi a cerimônia que houve, em que nós cantamos um hino, e quando o corpo da minha sobrinha, Soninha, ia sendo levado para sepultar, a Cel, a minha nenezinha, na Manezinha Emanuele, a Celeste falou, tchau, prima. Eu interessei. Agora, o outro momento sublime, e disse tchau, quer dizer, até breve. E quem garantiu isso foi o Senhor Jesus. Coisa linda, né? Outro momento, quando eles cantaram aquele hino, que diz, Deus enviou o seu Filho amado, né? Para salvar e perdoar. Teria que ser o inverso, né? Para perdoar e salvar. O perdão surgiu por causa do pecado, né? Mas no nosso caso de relacionamento, o perdão torna-se imprescindível, e agora a Elaine vai lançar lá, se não lançou ainda, no caminho da libertação, perdoar é imprescindível à paz. E por que é imprescindível? Porque nós somos pecadores, somos falhos, né? Nós somos falhos. Então, o perdão é necessário por isso. Agora, existe pedir perdão, tanto para pedir o perdão, como liberar o perdão. A nossa classe recentemente estudou um assunto que a nossa classe está atrasada em relação às outras salas na revista, por causa de alguns problemas. Os irmãos da SAF, da Mocidade, já estão em outra revista, mas tem sido muito bom, tem sido muito edificante. A revista baseia-se numa obra de John Piper, em que ele fala sobre a alegria, né, do crente. E nessa lição,
ele diz que uma das razões, um dos motivos de se entregar para Jesus é tornar as outras pessoas felizes. Não é isso mesmo, Denilson? Tornar as pessoas alegres. Mas para isso é preciso liberar perdão. E perdoar, aí que veio aquilo, novamente, do terreno do Denilson e da Marcele, onde conversava com ela. O perdão ele é necessário em uma outra situação que hoje em dia oprime tanto. Né? Nós conversamos na classe e há estudos segundo os quais muitas doenças vêm da falta de perdoar, vêm da falta de liberar perdão. Eu me lembrei de um colega meu, não, ele é colega não, eu era garoto, menino, e ele já era já adulto. Depois, como eu acabei apanhando ele também, né? Ou então o apanhando no tempo. Aí nós já éramos adultos. E ele me contou que ele estava com tanto ódio de uma pessoa que seus rins começaram a doer. Ele falou isso para mim. Isso que ele acabou de perdoar essa pessoa, a dor foi embora. É o que se chama doença psicossomática, né? Então, olha como que o perdão é importante. O perdão ele é necessário e imprescindível para a paz. Isso ninguém pode, isso fica claro, né? Eu tenho uma experiência muito profunda sobre isso, que um dia eu vou contar para os irmãos. É claro, se a pessoa não perdoar, não tem paz. O marido que não perdoa a mulher que não perdoa o marido, não há paz naquela casa. Né? Ele é imprescindível. Mas ele é também necessário até para a nossa saúde do nosso corpo. Né? Perdoar é condição para ter paz, saúde da alma e alegria. Né? E é também necessário para o bem-estar do corpo, da saúde física, e aqui entra as doenças psicossomáticas. Aí vamos dizer assim, então quer dizer que toda doença, as mais graves, é produzida pelo ódio, pelo rancor, pelos ressentimentos, por feridas não cicatrizadas, feridas abertas? Eu tenho para mim que não existe, no caso aí, uma relação direta. Mas o rancor, o ódio, ele torna o corpo vulnerável, não é isso mesmo? Enfraquecido. Porque eu, por exemplo, estou tomando alguns remédios, que são remédios, suplementos alimentares, para fortalecer meu corpo, não é isso mesmo? Já viu essas pessoas que ficam doentes por qualquer coisinha? Né? Tudo bem. Eu mesmo sou assim, mas quer dizer, porque o corpo se torna vulnerável. Não é mesmo, Daniel? Se torna vulnerável. Por isso que eu estou comendo até demais. Castanhas, nozes, tudo isso que é bom para fortalecer o corpo, para não ficar vulnerável. A falta de perdão, o ódio, o rancor, o ressentimento, isso torna-se psicossomático, e isso é realmente o que abre as portas para a doença. Por isso, o perdão é imprescindível. Eu procurei uma palavra para substituir imprescindível, porque parecia que imprescindível assim, muito erudito, muito culto, mas não consegui, porque o imprescindível é mais do que necessário. Tem uma força muito maior, é imprescindível. O perdão é imprescindível para a saúde da alma, para a saúde do corpo. Perdoar, para ser perdoado, é uma outra condição. E essa foi feita pelo Senhor Jesus. Agora, é interessante ali que muitos interpretam, aqueles que creem que realmente a salvação é metade a metade. Eu tenho provas seguras, na minha experiência e pela palavra de Deus, que a salvação é obra exclusiva, a operação da salvação é obra exclusiva de Deus. Agora, essa é a minha concepção, não vou entrar em discussão. Eu acho que o homem contribui na medida que ele ouve no sentido de escutar, porque eu posso ouvir e não escutar.
Por exemplo, se o médico diz assim, Silas, você não pode fazer isso. Eu ouvi, não ouvi? Meu cunhado, por exemplo, muitos parentes meus faleceram precocemente, porque os médicos disseram, ele disse para um deles, você é diabético, você não pode beber cerveja, hein? O dia que ele bebia menos, bebia 10. Ele ouviu, não ouviu? Mas ele não escutou. Este ouvir aí é obedecer. É o Senhor Jesus que diz isso, não sou eu que estou dizendo. Nós não somos salvos igual se faz, a nossa salvação não é criada como o engenheiro faz o computador, não. Se aquele que ouve a minha palavra, isto é, aquele que obedece a minha palavra, e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então, o Senhor Jesus ensinou assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele diz assim, perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas observe bem, então, pessoal, então, quer dizer, eu primeiro fui perdoado, mas eu até me perdoei. Olha, presta bem atenção. O Senhor Jesus está falando para os seus discípulos. Eu quero comentar, por exemplo, rapidamente, aquela parábola dos 10 talentos, né? Não, nos 10 talentos não. O devedor incompassível, né? Um certo senhor, um certo homem, devia ao outro 10 mil denários, né, pastor? Está certo? 10 mil denários, é isso? 10 mil denários. Esse dia o pastor fez a conta aqui na frente, no curso de estudo bíblico, e é dinheiro, é muito dinheiro, né? 10 mil denários. Mas o senhor dele olhou para ele e falou assim, esse é coitado, vai morrer, não vai pagar isto. Vai embora. Saiu dali e encontrou um que devia a ele 100 diária, né? Como é o nome? Não, o outro devia 10 mil talentos. Mas me perdoe, porque para guardar essas coisas, já estou com 80 anos, o irmão já sabe disso, né? 10 mil talentos. Era uma fortuna. Incalculável, como diria um famoso escritor americano. Quer dizer, inexistente, porque um cara que tem, por exemplo, 230 bilhões, 300 bilhões de dólares, como o Musk, né? Isso para ele, esse dinheiro não existe. Quem é que vai gastar 230 bilhões? 10 mil talentos. Foi perdoado dessa fortuna. Chegou na frente e encontrou um que devia 100 denários. Denários era o pagamento do dia, né? 100 denários, uma coisa assim. E aí ele pegou, o meu dinheiro, os meus denários. Mas eu não tenho. Mas faz o seguinte, eu vou te pagar. Ele não aceitou. Pegou pelo pescoço, agarrou no pescoço dele, mandou ele para a cadeia, e ele ficou lá, o pobre ficou lá na cadeia. Os amigos dele, do rapaz, o que fizeram? Foram dizer ao seu Senhor, que o chamou e falou assim, a palavra que Jesus Cristo disse foi miserável. Eu te paguei, eu te perdoei 100 denários, e você não, 10 mil talentos, você não perdoa 100 denários? Pegue-o e joga ele lá no arcabouço. E o Senhor Jesus disse, não vai sair dali enquanto não pagar o último centavo. Isso foi contado para discípulos. Isso foi contado para nós. Foi para os discípulos que ele disse. Né? E perdoar nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores, significa exatamente porque nós fomos resgatados pelo preço do Senhor Jesus Cristo, de uma condição da qual jamais poderíamos sair. É o que o apóstolo Paulo então diz aqui, né? Eu li o texto todo, mas eu queria bater bem nesse que diz assim, longe de vós toda amargura e cólera, o versículo 31, longe de vós toda amargura e cólera, e ira,
e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, aí vem o 32, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Concluí, os irmãos concluem. Em Cristo vos perdoou. Então a referência para nós, o que nos move, tem que nos mover a perdoar o outro, é o fato de eu ter sido perdoado. E um perdão que nos valeu, um perdão que nos valeu a vida, e vida eterna, encontrado da morte eterna. É isso que o Senhor Jesus quis dizer nesta parábola, e o apóstolo Paulo mais tarde vem dizer que perdoar como Cristo nos perdoou. Queridos, eu quero concluir esta mensagem, que talvez tenha sido uma das mais curtas que eu já fiz, dizendo, repetindo novamente, qual o centro do nosso relacionamento? Uma coisa central do nosso relacionamento é o perdão, não é isso? Por que que nós temos que pedir perdão? E aí entra uma coisa muito importante com a qual eu quero terminar. A falta... Muito bem, exatamente. Sem humildade não existe perdão. Tanto naquele que pede, como naquele que dá. Humildade. Porque o rancor no coração, o ódio guardado... Porque a raiva e a ira é uma coisa natural. Né? E Paulo diz e fala sobre isso. Irar é pecado. Irar é pecado, tudo bem. Somos pecadores. Irai-vos, mas não. Então, nesse caso aqui, a ira ainda não está o pecado consumado. Irai-vos e não se põe o vosso sol sobre a vossa ira. Uma maneira bonita de dizer isso, né? Agora é traduzido de uma maneira diferente, né? Mas isso aqui é uma poesia pura. Não se põe o vosso sol sobre a vossa ira, quer dizer, não deixe que chegue, que o sol vá embora, não deixe que escureça. E aí, então, ele faz uma grande advertência, qual é? Não deis lugar ao diabo. Porque se existe um lugar em que o diabo atua mesmo em cima do ódio, inclusive até algumas pessoas, dizem alguns estudiosos, que existem 3 coisas que levam as pessoas à possessão maligna. Uma delas, sexo ilícito, outra, bebedeira, e, finalmente, o ódio no coração, a falta de perdão. Mas, para isso, é preciso humildade. Você errou? Vai lá e pede perdão. Isso, agora, é mais fácil ir pedir perdão do que perdoar. Mas, para isso, nós, os salvos em Senhor Jesus Cristo, nós temos o nosso Deus ao nosso lado. E eu tenho experiência disso. Eu vou repetir o pastor seu sino. Silas, confia no poder de Deus. Eu tenho experiência. Que eu só perdoei uma pessoa, porque Deus, de maneira sobrenatural, atuou no meu coração. Atuou no meu coração diretamente, criando em mim um estado insuportável que eu não iria resistir. E me apontou exatamente o que eu devia fazer. Né? Perdoar, veio depois a ideia de amor. Até aí a coisa fica ainda incompleta. Escreve para ele. Escreve pedindo, perdoando. De forma indireta, mas perdoando. Foi difícil, mas o Senhor sustentou a minha comunicação. Quando eu acabei de fazer a comunicação pelo WhatsApp, me veio aquele alívio. Eu não consigo perdoar. Eu vi uma menina dizer assim, uma menina que tinha ódio do pai. Eu falei, mas vamos orar por você. Mas é preciso que você se disponha a perdoar. O Senhor pede que você perdoe. E então o Senhor mesmo operará em nós o perdão. Que Deus nos abençoe. E eu falei mais do que 1 hora, não, né? Tá bom. Vamos cantar um hino, pastor. Eu pedi para eles cantar um hino que fala muito sobre isso. Ainda vai dar tempo ainda de a gente cantar um corinho
que me emociona muito, que é muito bonito, e eu vou passar para o outro lado, aí perto de vocês, vou cantar junto também. Eu sou diferente dos outros pregadores, eles bebem no início a água, eu bebo no fim.